Hoje eu vou começar a dizer um pequeno texto, pequena palavra na Bíblia, que está em Mateus capítulo 21 e o versículo 12. Do versículo 12 eu vou ler agora até o versículo 17. Amém? Vou ler aqui. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cabistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Disse-lhe, está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em cova de ladrões. E foi ter com ele ao templo cegos, coxos e crus. E vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia. E os meninos clamando no templo, usando ao Filho de Deus, de Davi, indignaram-se. E disseram-lhe: ouves o que eles te dizem? E Jesus lhe disse: sim, nunca lhes pela boca dos meninos, das criancinhas do peito tiraste o profeta louvor. E deixando-se da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Quero falar para vocês é que Jesus, ele foi ao templo. Jesus foi ao templo e começou a julgar. Jesus começou a falar coisas para aquele povo que estava brincando com a igreja. Jesus, ele sempre fala na Bíblia que a casa dele é de oração, é de buscar, é de encher, é de permanecer na oração na igreja. Porque Jesus, ele diz aqui na palavra que a minha casa, que casa que ele falou? É a igreja. Então, para falar que a minha casa será chamada casa de oração, só que as pessoas daquela época estavam começando a querer zombar de Deus, a querer brincar com as coisas que é da casa de Deus, brincar que é da igreja, brincar é um exemplo. Mas aquele exemplo é verdade. Vamos supor, eu vou numa igreja simplesinha, e lá começou a se pegar no altar e falar, ninguém sabe o que isso é uma zombaria, por causa que o altar significa o local do incenso, o local de oração, o local de buscar a chama viva de Deus no altar, porque a pessoa que ora, ela não vai orar somente em pé, que nem o fariseu dos escribas hipócritas. Jesus, ele fala assim, quando vocês quiserem orar, não vai lá na rua orar, não vai na calçada, não vai na área, vai no seu quarto, tranca a porta e fala com Deus. Porque a palavra fala que nesse dia, Jesus, ele foi visitar o templo dele, e a palavra fala que os fariseus e os escribas estavam vendendo pomba no templo para poder, para ser uma mercadoria do templo. Porque os escribas e os fariseus, ele pensava que aquele templo que era igreja, não era igreja, era só um mercado de vender as coisas, de poder fazer o que quiser na igreja. Só que é para falar que Jesus, ele chega lá e começa a derrubar a mesa, começa a derrubar a cadeira, começa a gritar com o povo, mas só que é para falar que Jesus, ele começa, tá certo, Jesus, ele começa a dar um aviso para aquele povo na cidade, porque Jesus, ele começa a dizer assim, a minha casa não será chamada casa de mercadoria, mas sim de oração, de buscar e de crescer na graça, porque a palavra que lá em Daniel capítulo 3,
ele falou que tinha 3 homens chegando perto do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele fez uma estátua imensa, grande, e colocou no meio da praça. E quando ele colocou no meio da praça, ele começou a colocar lá para o povo de Israel começar a adorar aquela imagem, começar a se amar, apaixonar por aquela imagem lá, para ver qual Deus que era melhor. Só que a palavra fala que o rei Nabucodonosor falou assim, aquele que não vier o pifar a harpa, o solteiro da sambuca e também todos os tipos de música, vai ser queimado no fogo. E a palavra fala que chegou três homens, chamados Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens começou a chegar lá para poder começar a ver o que estava havendo na cidade. Porque os três foram lá ver o que estava havendo na cidade. E a palavra fala que Nabucodonosor, ele coloca uma estátua imensa, grande e gigantesca de ouro lá para o povo adorar aquela imagem. Só que a palavra fala que Deus, ele está vendo os 3 lá, está vendo os 3 homens os 3 homens lá que ajudou para poder começar a falar com o rei. Só que a palavra fala que os 3 começam a falar assim, o rei, por que você está fazendo essa estátua? Por que essa estátua é desse jeito? Aí ele falou, a minha estátua é o Deus que eu adoro. Aí a palavra fala que os 3, mudando a história, a palavra fala que o rei, ele fala para os 3, começar a chegar na estátua para adorar. Só que os 3, o interessante é que os 3 não se ajoelha, não se rende e não ama aquela imagem, não ama. E a palavra fala que o rei fica indignado e fala assim, é para adorar a imagem, é para ajoelhar e é para amar. Só que você fala assim, não, nós três temos um Deus, mas o Senhor não interessa no que Deus é o meu. E a palavra fala que os 3 começam a falar com o rei, fala assim, o Nabucodonosor, o meu Deus, não te interessa saber dele. E a palavra fala que Nabucodonosor, ele fala para os 3, você vai tentar na fornalha. E a palavra fala que Nabucodonosor aquece a fornalha 7 vezes mais, que é o dobro do fogo mais grande. E a palavra fala que o interessante é que Nabucodonosor pega os 3 e joga dentro da fornalha. Só que os 3 não é queimado. Os 3 não é queimado por quê? Por que não é queimado? É por causa que Deus, ele aumentou muito mais a temperatura do corpo dos 3 homens para não se queimarem, não se derreterem e não morrerem. Só que a palavra fala que lá no capítulo de Neemias, ele vai dizer assim, enquanto eu estava indo por Jerusalém, a cidade ia ser queimada e ia ser destruída. Mas como eu tenho o meu Jesus comigo, como eu tenho o meu Salvador, que é meu Deus, eu não vou perder a esperança, não vou parar, por causa que eu sei que me socorre e me guarda. E a palavra fala que lá também, lá em João capítulo 15, ele fala que Jesus, ele vai dar um ensino na igreja e vai falar assim, se por acaso de você e vós, se por acaso alguma das ovelhas foi embora, por acaso se ela caiu no buraco, não vai dar a mão para ajudá-la? Ou por acaso não vai conversar com ela para poder ela voltar para o do Senhor? E a palavra fala que Jesus, ele viaja do Oriente para cá, para o Ocidente. E a palavra fala que de lá para cá, a palavra fala que Jesus, ele chega carregando uma ovelha nos ombros. Porque Jesus, ele fala assim, a ovelha que estava perdida, eu encontrei minha ovelha perdida. Aí tem o hino que fala assim, era sem ovelha,
junto no aprisco, era sem ovelha. E fala. Onde lá? Que fala sem ovelha. Pesquisei, se vocês querem ouvir. E a palavra fala que Jesus, ele vai ensinar para aquele povo lá que a ovelha não pode perder nenhuma. Só que se você notar pela Bíblia, lá no capítulo 4 de primeira, 2 Timóteo, capítulo 4, fala que Deus vai ensinar uma orientação, uma disciplina, um estudo impactante que vai dizer assim, pregue a tempo e fora de tempo, e também antes, retaguas, e também exortes. O que quer exortar? Exortar assim, se você não parar do pecado, se você não parar de fazer bagunça, você vai para o inferno. Por causa e é para falar que se você não parar, você deve se arrepender para que você deve ser renovado, deve ser crescido na graça. Só que é para falar que lá no capítulo de Jeremias, fala que Jeremias vai dizer que Jesus, ele fala assim, aquele que quiser clamar a mim, deve clamar para que deve ter uma chamada no céu, deve clamar. Por falar que a igreja não deve fracassar, não deve parar, não deve recuar, não deve parar, deve avançar, deve prosseguir e deve ir adiante. Por causa que a palavra que fala, no versículo 13 até o 15, olha aqui, fala aqui, ele disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tende convertido em covas de ladrões, e foi ter com ele ao templo, cegos, coxos, curou. Ele veio então os principais dos sacerdotes, os escribas, e maravilharam que faziam os meninos clamando no templo. Deixa eu falar para você, deixa eu falar aqui. A palavra fala que, quando fala que o menino clamou no templo, quer dizer que tinha uma criança no templo clamando Jesus. E a palavra fala aqui que o menino clamava por causa que Deus chegou lá para abençoar. Eu vou para você, o resultado que você tem de pecado é muito pouco para que Deus pode para que Deus pode te abençoar. Porque se você está no pecado, está na coisa errada, está nas coisas que não prestam, você deve parar de pecar, você deve parar de fazer coisa errada, por causa que Deus não te chamou para poder viver lá fora, mas sim para crescer na palavra de Deus, para você crescer na fé e graça. Porque Jesus disse, aquele que quiser vencer, larga o mundo e toma sua cruz e siga-me. Porque a sua cruz que você pode carregar, mas só que minha cruz é o pecado, eu não consigo largar dele, eu estou com angústia, eu estou com ansiedade, eu queria ser tal coisa, eu queria crescer nas coisas de Deus, mas só que eu não converti ainda. Só que é para falar que Jesus, ele não espera você, Jesus não espera você ficar lá fora. Deus ele chamou você para você sair de lá fora para chegar na igreja. Por causa que a palavra fala que se você negar a palavra de Deus e negar o que a palavra diz, você está negando o próprio nome de Jesus. Porque Jesus diz porque a palavra fala que por causa que o anticristo ele vai reinar na terra há 1000 anos. E a palavra fala que aquele que não negar o nome de Jesus vai ser arrebatado. E aquele que não foi arrebatado e ficar aqui, vai ter um corpo glorificado, mudado, que não vai sentir dores, não vai sentir também dores, nada mais. Mas deixa eu falar para você, e a palavra fala que Jesus, ele quer buscar a pessoa para colocar na igreja, para salvar o coração dela do mal. E a palavra fala que Jesus, ele fala, se ninguém
se ninguém liga pra você, se ninguém fala que você não dá nada, que você não vai vencer, que você não vai virar nada. Aqui, ó, a palavra fala no mesmo capítulo, aqui, ó, capítulo 21, versículo, aqui, ó, versículo 8 fala aqui, ó, capítulo 21, versículo 8 fala aqui, ó, muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e os cortava ramos árvores, e os espalhava pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante como os que seguiam, clamavam dizendo, Hosana, o filho de Davi, bendito que vem, em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Aqui, ó, versículo 10 fala aqui, ó, entrando ele em Jerusalém, toda a cidade, alvoroçou dizendo, quem é este? E a multidão dizia, este é Jesus, o profeta da Nazaré da Galileia. Deixa eu falar pra você não pode ficar no pecado, você não pode ficar nas coisas erradas, você não pode ficar nas coisas que não presta, porque Jesus, ele fala assim, a minha casa, a minha casa não é só para algum, não é só para os pastores, para os presbíteros, para os que são crentes, é para todos que não são. Mas Jesus, ele fala Jesus, ele fala assim, se você quiser ser renovado, quiser crescer na graça, quiser ter vida digna comigo, deve negar o mundo e servir a Cristo. Porque Jesus, ele fala assim, eu não aceito perder o povo na cidade, eu não aceito ficar sem você, deve crescer na graça, porque Deus, ele fala, eu não quero a pessoa que fica no pecado, que não conhece a verdade, mas que deve passar a conhecer a verdade para que não conhece o pecado. Porque o pecado é sujo, mas a palavra é pura e é purificada e limpa. Porque Jesus, ele falou assim, enquanto eu estava na cruz morrendo, enquanto eu estava na cruz, dando minha vida todinha para um povo que não me obedece, eu vou pegar a minha vida e vou dar para o mundo. Assim como Abraão, quando foi sacrificar Isaac no altar, é para falar que Isaac, ele ia morrer se Deus não bradou do alto. Só que como Deus bradou do alto, falou assim, Abraão, não mate Isaac, pega um camelo e mata ele. E é para falar que Isaac, porque Abraão, ele estava lá, a mão da espada. A espada que significa uma espada de cortar. E é para falar que Isaac foi deitado no altar do holocausto do incenso. E é para falar que a Bíblia diz corretamente, ela fala que quando Isaac foi deitado no altar, Deus falou assim, Abraão, não mate Isaac, mas só que deixa ele viver, por causa que Abraão era para ser aprovado por Deus, e foi aprovado, porque, só para ter uma ideia, vocês que não devem conhecer a Bíblia, o nome de Abraão não era Abraão, era Abraão. O nome de Abraão significa eu sou um só, mas só que o nome de Abraão é o nome de todo mundo, que significa, ou seja, Abraão sou eu. Só que Abraão, eu sou o pai de multidões, porque Abraão é o pai de multidões. Só que o pai, porque se Abraão não fosse Abraão, o nome, porque antigamente na Bíblia, o nome de Abraão era Abraão, que era só Abraão. Só que não era Abraão, era Abraão. Só que antigamente Deus falou assim, Abraão, você vai crescer nas coisas de Deus, que é minha. Então troca o nome de Abraão para se chamar Abraão, porque você vai contar o berical e você vai ser pai de multidões. Você vai ser pai de gente que vai crescer na fé. Você vai ser pai de gente que vai crescer, que vai multiplicar. Você vai crescer,
Você vai ter multidões que vai te alcançar. Você vai ter pai. Você vai ter filhos de multidões. E para falar que Abraão, ele troca o nome de Abraão e vai colocar Abraão. Mas só que Abraão é o pai da fé. Abraão é o pai da fé. Porque Abraão não era só o pai da fé. Ele era único só. Ele era o único que não era Abraão. Ele se chama Abraão. Então olha para cá. Abraão é o pai da fé. Abraão é um pai. É que significa eu não sou um pai sozinho. Eu sou um pai de todo mundo. Olha para cá. E é para falar que Abraão, ele vai viajar. Abraão vai conectar e vai falar assim, eu não vou ficar só na minha região, mas eu vou pregar em todo lugar isso. Deixa eu falar para você, o nome de Jesus em grego significa Jeová Jireh, Jeová Shalom. Só que é para falar que lá no livro da Bíblia que significa Josué. Sabe o que o nome Josué significa? Josué significa em palavra Jesus. A gente vai para você, qual caminho você quer andar? Qual caminho você quer permanecer? Qual caminho você quer prosseguir andando avante? Avançando cada vez mais. Você quer ficar no caminho do pecado? Você quer ficar no caminho da perdição? Das coisas perigosas? Das coisas que não valem nada? Das coisas que devem tirar a tua vida para você não ser nada? Deus não quer perder sua vida. Deus não quer perder sua fé. Deus quer que você busque Ele, pregue a palavra, salve o povo. E você se for pro céu, porque eu falo pra você, nenhum ser humano que está na Terra vive sem Jesus. Vai viver com Jesus para quem não vive sem Ele. Mas Deus abençoe todos, isso que é a paz de Jesus. Porque a igreja não pode ficar lá fora. A igreja tem que vencer e persistir nela. Amém? Pode ser.